Emocionante revelação. Ele tentou salvar uma vida e descobriu a verdade oculta da alma Apache. A sirene do hospital ecoava como um grito desesperado, misturando-se ao batimento frenético do coração de Pedro. Aquele plantão noturno parecia uma tempestade, mas ele não tinha tempo para se perder em pensamentos. Um indígena, um homem da comunidade, tinha chegado em estado crítico, e a urgência do momento era um chamado para a luta. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele corria pelo corredor, seus passos firmes e determinados. Eu não sei de onde veio tanta força, mas é hora de usar cada gota, pensou, respirando fundo. Pedro sempre foi apaixonado pela vida e pela arte de cuidar do próximo. Desde pequeno, seus pais, em suas humildes histórias, cultivaram no filho a semente do amor e da honestidade. O pai, um trabalhador rural, o ensinou a nunca desistir, mesmo diante das dificuldades. A mãe, com suas narrativas sobre os Apache, sempre despertou nele uma conexão com a natureza e a ancestralidade. Mas agora, no meio daquela confusão hospitalar, as vozes críticas de colegas ecoavam em sua mente. Ele não é capaz, é só um filho de agricultores. Pedro fechou os olhos por um instante, focando no que importava: salvar a vida que estava em suas mãos. Enquanto os médicos se moviam como sombras em volta da maca, Pedro percebeu que não estava apenas lidando com um paciente. Ele estava enfrentando um legado. A intensificação da luta pela vida do indígena parecia entrelaçar seu destino com o do homem, e ele sentiu um chamado profundo, como se ancestrais estivessem sussurrando. Naquele momento crítico, os números no monitor se tornaram um eco, misturados com as histórias que sua mãe lhe contara, lembranças que pareciam agora mais patente do que nunca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar? As máquinas apitavam. A pressão estava alta. As interações frenéticas entre médicos e enfermeiros tornaram-se um balé de esperança e desespero. Pedro, no entanto, estava em um ponto de inflexão. Precisava encontrar a coragem em seu interior para confrontar não apenas a situação do paciente, mas também o desprezo que o cercava na equipe. Entre lágrimas e angústia, sua mãe surgiu em sua mente, preocupada e cética. O indígena lutava pela vida, e naquela batalha, Pedro precisaria redescobrir sua própria identidade. Ao olhar para o homem, uma lembrança súbita fez seu coração disparar. Histórias de guerreiros, Apache, de força e resiliência. É hora de honrar essa força, ele decidiu, mergulhando nos procedimentos com um ímpeto renovado. O que começou como uma tentativa de salvar uma vida agora se tornava uma jornada pessoal profunda. E no calor daquela batalha, uma verdade adormecida estava prestes a ser revelada. Enquanto os minutos passavam e os esforços de Pedro se intensificavam, uma pergunta crucial pairava no ar. Até que ponto ele iria para descobrir a verdade sobre sua própria origem? A verdade que, embora escondida, poderia moldar não apenas seu futuro, mas também sua relação com a própria família. O que o esperava naquela noite poderia mudar tudo. E assim, à beira de um colapso emocional, Pedro se viu em um labirinto de descobertas, ansioso pelo que estava prestes a surgir em sua vida e em seu coração. A velocidade dos acontecimentos fazia o ar parecer denso e pesado, quase insuportável. Os gritos vinham de todos os lados e o som das sirenes misturava-se à fúria dos funcionários tentando estabilizar o indígena. Pedro mal percebeu que suas mãos tremiam. À medida que ele se concentrava na emergência, as vozes que o cercavam se tornaram um murmúrio distante, e ele estava ali, apenas ele e o homem sob os holofotes da sala de emergência. Cada batida do coração do paciente era um golpe no peito de Pedro. Ele não sabia exatamente o que fazer para reverter a situação, mas a vontade de lutar era inegável. "Sei que você é forte, amigo. Vamos lutar juntos", murmurou em voz baixa, enquanto suas mãos, sob a supervisão de um médico mais experiente, pressionavam para estancar a hemorragia. A luz fluorescente refletia-se em sua pele, fazendo com que o suor escorresse pela sua testa. Pedro sentiu uma onda de determinação invadi-lo. Ele lembrou-se das histórias que sua mãe contava sobre os guerreiros Apache
e a conexão que isso provocava dentro dele. O indígena à sua frente não era apenas um paciente. Ele era parte de um legado, de uma história que clamava por reconhecimento. Pedro estava prestes a descobrir que, ao tentar salvar outra vida, ele também lutava para se encontrar. A pressão arterial estava caindo, e Pedro não podia desistir agora. O que realmente ecoava em sua mente era a frase que sua mãe sempre dizia: "Nossas histórias nos definem." Uma ideia ousada surgiu em seu interior. Ele e aquele homem, ambos eram parte de algo maior. Com uma força revigorante, Pedro intercalou manobras tradicionais de primeiros socorros com técnicas que lembrava das narrativas de cura que ouvira quando criança. Os minutos se arrastavam e cada segundo parecia uma eternidade. No canto da sala, um dos colegas de trabalho olhou para Pedro com uma mistura de respeito e incredulidade. Foi nesse instante que ele percebeu. O desprezo que antes o cercava poderia se transformar em admiração, se ele conseguisse salvar aquela vida. E por um breve momento ele se sentiu visto. Em vez de se deixar levar por aquela energia negativa, transformou-a em combustível. "Vamos lá, rápido!" gritou um dos médicos. A urgência era palpável, mas Pedro não recuou. A luta pela vida do indígena ressoava dentro dele, ligando-o a uma ancestralidade que ele ainda não compreendia completamente, mas que sabia que estava ali, pulsando sob a superfície. O homem estava se debatendo entre a vida e a morte, e a coragem de Pedro ressoava mais forte do que o medo que o cercava. Finalmente, depois de o procedimento intensificar-se e o trabalho em equipe ser crucial, o monitor começou a mostrar uma linha mais estável. A pressão arterial do indígena subiu um pouco. O ambiente ainda estava carregado de tensão, mas ali estava uma tênue esperança, tão frágil quanto a vida que se mantinha ali. Pedro olhou para o rosto do homem que lutava por uma nova chance. Era em seus olhos que ele viu algo além do desespero. Um lampejo de gratidão. "Eu não sei quem você é, mas agradeço por lutar." Pedro sussurrou para ele. Então, antes que pudesse sentir o alívio, uma enfermeira entrou correndo, trazendo uma notícia que mudaria o rumo daquela noite. "Pedro, precisamos conversar. Existe algo que você precisa saber sobre a família desse homem." As palavras da enfermeira pesaram em seu coração. O que poderia ser tão significativo para furar a bolha de alívio? O que mais havia por trás daquela luta? E antes que a pergunta se formasse na sua mente, Pedro entendeu que a verdade que viria a seguir poderia ser ainda maior do que a batalha que acabara de travar. Pedro sentiu um frio na barriga ao olhar nos olhos da enfermeira. Era uma mistura de preocupação e curiosidade, como se o universo estivesse prestes a abrir uma porta que ele nem sabia que existia. Ele respirou profundamente e se virou para o milho indígena, que parecia agora mais sereno, quase como se estivesse em paz. Os monitores ao redor dele agora mostravam um padrão estável, mas Pedro sabia que a luta não tinha acabado. "Sobre a família dele, o que você sabe?" perguntou Pedro, tentando manter a calma na voz, embora por dentro estivesse em um turbilhão. A enfermeira olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. "Ainda não puderam informar a identidade do paciente. O que sabemos é que ele pertence a uma tribo que foi historicamente marcada por lutas e perdas." As palavras dela eram uma mistura de respeito e tristeza. Ao ouvir isso, uma forte emoção tomou conta de Pedro. Uma enxurrada de lembranças invadiu sua mente, lembranças das histórias que sua mãe contava sobre a conexão com a terra e a luta constante por reconhecimento. "Eu quero saber mais. É importante para mim." Ele insistiu, sentindo a urgência. "Há algo mais que você precisa saber", disse a enfermeira quase hesitante. "Os líderes da tribo estão aqui, e eles têm uma expectativa em relação à cura desse homem. Ele representa algo significativo, e eles acreditam que a forma como você o tratou foi um sinal espiritual." Pedro a interrompeu, sua mente girando. "Como assim?" "Eles acreditam que você tem uma conexão especial com ele, com a ancestralidade dele", explicou a enfermeira. "Veja, muitos dos curadores têm suas próprias histórias de vida e ligações. O que você fez esta noite foi mais do que tratar um paciente. Você pode ser uma parte essencial na cura não só dele, mas de toda uma comunidade." Somente a ideia de que suas ações poderiam ter um significado tão profundo fez o coração de Pedro acelerar. Ele teve a impressão de que, ao enfrentar aquela batalha, estava fazendo mais por ele mesmo do que imaginava. O indígena agora era mais do que um paciente. Ele era um símbolo de resistência, uma ponte para a sua própria identidade. "Preciso encontrá-los", declarou Pedro. Ele estava determinado.
Uma parte dele acreditava que a cura daquele homem poderia ser não apenas física, mas espiritual. Enquanto se afastava da enfermaria, seu coração batia como um tambor, o som da tradição ecoando em sua mente. Ele não estava apenas lutando para salvar uma vida. Estava buscando entender a sua própria. Havia uma conexão que desafiava o tempo, e talvez ali, no limiar entre a vida e a morte, estava a resposta que ele tanto procurava. Assim que saiu da sala de emergência, Pedro se deparou com um grupo de homens e mulheres em trajes tradicionais, esperando ansiosamente. A atmosfera era densa, carregada de expectativa. Ele nunca havia sentido tanta intensidade em um olhar antes. Eles não estavam apenas ali para apoiar aquele homem, mas para encontrar um novo significado em suas próprias histórias. Você foi incrível, Pedro. Você realmente o salvou, sussurrou um colega médico ao passar por ele. Mas a mente de Pedro estava longe. O que aqueles líderes esperavam dele? Antes que pudesse se deter em reflexões, um dos homens mais velhos, com uma presença imponente, se aproximou. Você entende o que fez? Perguntou com a voz firme, mas com um toque suave. Eu lutei para salvar uma vida. Pedro respondeu, as palavras saindo de sua boca, mas ainda desconectadas de sua verdadeira essência. O olhar do homem o penetrava como se fosse possível ver diretamente sua alma. Sim, mas sua luta apenas começa agora. As palavras dele reverberaram no coração de Pedro. O que ele ainda não havia entendido. O que mais a vida lhe reservava. A ideia de que sua jornada em busca de identidade e conexão estava apenas começando fez seu estômago revirar. Vamos conversar sobre isso, disse o homem, gesticulando para que Pedro o seguisse. Pedro hesitou por um momento, sabendo que muitos segredos ainda estavam por descobrir. Ele daria um passo à frente, não apenas em direção aos líderes da tribo, mas em direção a um caminho que poderia finalmente revelar quem ele realmente era. Pedro respirou fundo enquanto seguia o homem mais velho, uma sensação de expectativa e receio pulsando em suas veias. Cada passo que dava parecia levá-lo mais longe do que conhecia, e mais perto de algo que ainda não compreendia. Os trajes coloridos da tribo refletiam uma história rica, uma herança que pulsava com a força de gerações. Ele se sentia um intruso, mas ao mesmo tempo, partícipe de algo maior. Meu nome é Júnior, apresentou-se o homem estendendo a mão de forma acolhedora. E você está prestes a entrar em um mundo que poucos conseguem entender. Pedro apertou a mão dele, sentindo-a firme e quente, como um portal para uma nova realidade. Eu só quero ajudar o indígena, o homem que tratei, Pedro disse, a voz traindo uma fração de insegurança. Júnior sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. O que você fez por ele é apenas uma parte do todo. A cura não é só o corpo, amigo. É a alma, a conexão com a nossa ancestralidade, com a terra, explicou Júnior enquanto caminhavam por um corredor apenas iluminado por luzes suaves. E você pode ser o catalisador dessa cura. A cada palavra, a mente de Pedro se enchia de perguntas. O que significava ser um catalisador? O que era essa ancestralidade que parecia ressoar tão profundamente? Ele queria entender, mas a complexidade do que estava sendo dito o deixava tonto. Você já ouviu as histórias do milho indígena? Júnior perguntou de repente. Pedro balançou a cabeça curioso. Extremamente sagrado para nós. É um símbolo de vida e resistência. O milho é cultivado com amor, assim como cultivamos nossas próprias histórias. O que você fez àquele homem foi um ato de amor. Pedro ouviu, sentindo uma lacuna em seu peito. O que realmente significava amar? Ele sempre pensou que a medicina era apenas sobre o físico, mas agora estava se dando conta de que as raízes de tudo eram mais profundas. O indígena era um fragmento não só de sua história, mas da história de um povo. Ele estava envolvido em uma rede de legados e lutas. Logo entraram em uma pequena sala decorada com artefatos ancestrais. Júnior gesticulou para que Pedro se sentasse. Nossos líderes desejam conhecê-lo. Para eles, você representa esperança. Esperança de um futuro onde as dores do passado possam finalmente se curar. As palavras de Júnior impregnaram o ar com um sentimento quase palpável. Pedro olhou ao redor, sentindo o peso da responsabilidade. Era como estar em um momento de transição, equilibrando-se entre o que ele era e o que poderia ser. Eu não sei se sou tudo isso, murmurou, a dúvida quase física em sua garganta. Todos nós lutamos com dúvidas,
Mas saiba que cada ação tem um propósito. Sua luta ainda está por vir. Você já deu o primeiro passo, disse Júnior, seu olhar encorajador fazendo com que a insegurança de Pedro fosse um pouco mais leve. Então, a porta se abriu e várias figuras entraram, todas imponentes, cercadas por uma aura de sabedoria ancestral. Eram os líderes da tribo, e o clima se tornou tão elétrico que quase podia ser tocado. Um silêncio reverente tomou conta do espaço. Pedro sentiu o coração acelerar. Você salvou um dos nossos. Mas o que você está realmente disposto a fazer para nos ajudar? Uma mulher idosa perguntou, seu olhar penetrante segurando a atenção de todos. Pedro sentiu um nó se formar em seu estômago. Estava prestes a ser testado de uma forma que nunca imaginou. O que ele estava disposto a sacrificar? O que seria necessário para curar não só um homem, mas toda uma comunidade? A pergunta ressoou em sua mente como um eco interminável, e ele percebeu que aquele era o início de sua verdadeira batalha. Não apenas pela vida do indígena, mas pela própria essência do que ele era e do que representava. Uma escolha tinha que ser feita, e a resposta poderia mudar tudo. Qual seria o próximo passo nessa jornada? O olhar da mulher idosa pesava sobre Pedro como uma rocha. Ele sentiu a presença dos líderes ao seu redor, como se suas histórias e esperanças estivessem entrelaçadas com seu próprio destino. A sala começou a girar, e cada batida de seu coração ressoava como um tambor ancestral. Eu não sei, disse ele, engasgando com as palavras, o peso de seu compromisso quase insuportável. Ele sempre desejou ser um bom médico, mas o que isso significava aqui? O que ele poderia fazer quando as feridas eram invisíveis, quando a cura passava por crenças e histórias? Você está diante de uma escolha, respondeu Júnior, quebrando o silêncio. A cura começa com a disposição de ouvir e aprender, não apenas de agir. E você já começou ao abrir seu coração para nós. Pedro olhou para o homem mais velho. Suas palavras eram como uma ponte. Algo no tom de Júnior fez a esperança surgir em sua mente, mas suas inseguranças não desapareceram. Como poderia ele ser a chave para tantas vidas? A casa do milho. Uma voz do fundo murmurou. Era um homem alto, de pele enrugada, que parecia carregar o peso do tempo nas costas. Lá nossos rituais acontecem. A ligação com a terra, com nossos ancestrais, acontece lá. Eu posso ir? Perguntou Pedro, sentindo uma centelha de determinação surgir dentro de si. Posso ver isso com meus próprios olhos? Os líderes se entreolharam antes de acenar lentamente. Se você está disposto a ouvir e aceitar o que aprender, sim, você pode ir. Pedro sentiu um frio na barriga ao se levantar, a adrenalina invadindo suas veias. De repente, seus medos eram menores do que a nova responsabilidade que estava assumindo. Ao sair da sala, Júnior caminhou ao seu lado, a expressão dela mais tranquila agora. Você entendeu a gravidade disso, não é? Perguntou Júnior. Não se trata apenas de um homem, mas de um legado. Você será um guardião, uma ponte entre mundos que muitas vezes não se encontram. A floresta estava viva ao seu redor, sussurrando segredos que Pedro ainda não compreendia. O aroma da terra e do mato molhado preenchia seus pulmões. Ao se aproximarem da casa do milho, suas palmas suaram. Poderia realmente fazer parte disso? Sua presença poderia ajudar a um povo que tão profundamente se conectava à terra? A casa era um espaço sagrado, rodeada por colheitas verdes como uma fortaleza de vida. As mãos calejadas dos indígenas trabalhavam a terra com um amor que Pedro nunca havia testemunhado. Ele ficou paralisado diante de um altar, onde grãos de milho eram colocados cuidadosamente como oferendas. Aquela era a essência deles, a vida brotando diante dos seus olhos. Vamos participar da cerimônia, disse Júnior, puxando-o delicadamente para frente. O milho será a chave para a conexão. É hora de você aprender o que significa nutrir a alma. Quando os indígenas se reuniram, um canto suave e profundo começou a ecoar pela floresta. Pedro sentiu algo vibrar dentro de si, uma pulsação que se conectava com o ritmo do mundo ao seu redor. Aquela música parecia desvendar camadas de suas próprias inseguranças. Ele estava ali por um motivo. Mas enquanto a cerimônia seguia, uma sombra parecia se aproximar de algum lugar escuro da floresta, como um aviso silencioso. A tensão crescente piscava nas bordas de sua consciência. O que mais ele teria que enfrentar? Que partes de si mesmo ele ainda precisaria descobrir? Em meio ao canto e à dança,
Pedro sabia que sua jornada estava apenas começando. A escolha que tinha pela frente poderia ser maior do que ele havia imaginado, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Agora ele se perguntava: estaria preparado para o que a floresta e os espíritos de seus antepassados realmente tinham a ensinar? A dança continuava sob a luz suave da lua, os ritmos ancestrais entrelaçando-se com o coração de Pedro. Ele sentiu as músicas ecoando em seu peito, pulsando como um tambor sagrado, ecoando promessas de esperança e cura. Mas, enquanto as vozes se elevavam, a sombra na floresta se tornava mais densa, como se um braço escuro estivesse estendendo-se para captar tudo o que era puro e leve. Uma mulher jovem, com cabelo longo e negro, dançava ao ritmo do canto. Seus olhos brilhavam como estrelas, e seu sorriso iluminava a escuridão ao redor. Ela parecia ter uma conexão intensa com a terra, como se suas raízes brotassem debaixo dela. Pedro sentiu algo despertando dentro de si, um desejo de se conectar não só com essa mulher, mas com tudo ao seu redor. "Quem é ela?" perguntou a Júnior, observando a moça envolta em movimentos fluidos. "É Tainá, uma das guardiãs da nossa cultura. Ela representa a conexão entre a terra e os seres humanos", respondeu Júnior, seu olhar perdido nas profundezas das memórias que aquele momento trazia. Pedro sentiu sua respiração acelerar. Ele sabia que precisava falar com Tainá, entender o que ela sabia sobre aquele lugar e sobre si mesmo. Mas uma profunda insegurança o envolvia, como se as palavras ficassem presas em sua garganta, sufocando seu impulso. O que ele poderia oferecer que já não estivesse ali? Enquanto a festa continuava, um sentimento de desmais parecia envolvê-lo. Ele se afastou um pouco, buscando clareza. O concreto das paredes da Casa do Milho agora parecia distante. Ele precisava se concentrar. Era hora de libertar a voz que estava adormecida dentro dele. De repente, um grito cortou o ar, e a música parou. Todos na cerimônia se viraram, e uma mulher idosa começou a falar em uma língua que Pedro não compreendia, mas sentia em sua essência. O semblante dela estava carregado com uma preocupação palpável. "A dor sob a terra!" ela exclamou, sua voz ecoando como um trovão. "As raízes do nosso povo estão sendo ameaçadas. Precisamos de ajuda!" O coração de Pedro disparou. Ele sabia que não se tratava apenas de uma metáfora. A floresta parecia vibrar com a agitação, e cada movimento do vento trazia vigas de preocupação. O que estava acontecendo? O que significava essa dor? "Pedro, você sente a dor?" perguntou Júnior, interrompendo os pensamentos confusos. "Você é a ponte entre nós e a medicina moderna. Se você se conectar com nossa dor, talvez consiga ajudar." Pedro percebeu que aquela linha tênue entre o que ele era e o que deveria ser se esfumaçava. Ele tinha o conhecimento que poderia oferecer, mas como poderia lidar com algo tão profundo e invisível? A medicina moderna não tinha respostas para as feridas da alma. Sem saber o que responder, ele olhou para Tainá, que agora vinha em sua direção, seus olhos cheios de compreensão. "Você pode ser a voz que fala por nós. Não tenha medo de descobrir a verdade. Às vezes, curar é mais do que tratar a ferida. É entender sua origem." Aquelas palavras penetram fundo em sua alma. Pedro tomou coragem e decidiu se abrir. "Eu quero ajudar, mas não sei como fazer isso." Tainá sorriu e estendeu a mão. "Vamos juntos. O primeiro passo é ouvir a terra e permitir que ela revele suas histórias." Com a mão dela segurando a sua, Pedro sentiu que havia cruzado um limite. Uma nova jornada estava prestes a começar, marcada pela incerteza e o desejo de compreender. E nesse instante, ele percebeu que a floresta não guardava apenas segredos, mas também desafios imensos. O que mais eles teriam que enfrentar juntos? O que havia na escuridão que assombrava a terra? As respostas dançavam nas sombras, esperando para ser reveladas. Tainá conduziu Pedro até o centro da cerimônia, onde as chamas da fogueira dançavam, projetando sombras longas e inquietas sobre os rostos dos presentes. Ele sentia a energia pulsante da música ao seu redor, como um rio incansável que o puxava para mais perto da verdade. A mão dela em sua parecia queima, mas confortável, como se as raízes da conexão começassem a se entrelaçar entre eles. "Ouça", disse ela com os olhos brilhando na luz tenuemente dourada da fogueira. "A floresta fala, mas poucos sabem realmente escutar." Pedro fechou os olhos involuntariamente, tentando concentrar-se nas murmurações da natureza ao seu redor. O vento passou por ele como um sussurro do passado,
carregando segredos que clamavam por liberação. Ele se permitiu soltar o fôlego preso, liberar um pouco da tensão que lhe apertava o peito. Naquela entrega ao momento, ele começou a entender que a dor da terra não se tratava apenas de uma questão física, mas ressoava com as experiências e lembranças de um povo que havia sofrido ao longo do tempo. Qual é a dor? Ele conseguiu murmurar, sua voz embargada pela carga emocional. A mulher idosa, que antes falara sobre a dor, se aproximou, seu olhar caloroso sereno. Nascemos da terra e com ela nos ligamos. Todos nós temos histórias de luta, e agora muitas delas estão adormecidas, sufocadas. As árvores e os rios têm memórias, e nós, os humanos, devemos escutá-las. As palavras dela reverberaram em Pedro como uma onda, e ele se lembrou de sua própria jornada, das vozes que havia ignorado, os medos que nunca enfrentou. E ao pensar na sua própria vida, compreendeu que ele também carregava uma dor. Aquilo que o tornava médico e ser humano, a empatia, também era alimentado pela sua busca por pertencimento. Eu quero de verdade, Pedro afirmou, abrindo os olhos de repente. Quero ouvir. Como posso fazer isso? Tainá sorriu suavemente. Simples. Não é apenas ouvir, mas sentir. Você precisa se deixar levar pela conexão. Ela então o guiou para que se ajoelhasse na terra. A sensação do solo fresco sob suas palmas despertou algo profundo nele. Com cada respiração, ele se sentiu parte de algo maior. Os sons da floresta se intensificaram, e Pedro começou a perceber algo além das palavras. Uma história fluindo através dele. Ao seu redor, todos se uniram em um círculo, e Pedro viu Tainá fechar os olhos, sua expressão tranquila enquanto ela começava a cantar. A música era ancestral, um chamado aos espíritos da natureza. Enquanto a melodia se espalhava, as vozes dos outros se uniram ao coro, tecendo um manto de harmonias que o envolviam. Pedro sentiu lágrimas escorrem por seu rosto. Não pela dor, mas pela cura que estava acontecendo. Uma espécie de libertação de algo que há muito havia sido sufocado. Ele sabia que a jornada apenas começava, mas algo dentro de si já se transformava e se conectava com a floresta. Você está começando a ouvir, Tainá sussurrou, e Pedro teve certeza de que essa era a verdade. Ele estava em sintonia com a essência da terra, e essa descoberta pulsava como um tambor. Mas de repente, um tremor percorreu a terra, e as árvores ao redor começaram a balançar com força. A música silenciou instantaneamente. O medo e a incerteza tomaram conta do grupo, e a mulher idosa olhou para Pedro com um semblante sério, seus olhos repletos de ansiedade. Estamos em perigo, exclamou, e a agitação tomou conta de todos. O que de fato ameaçava aquele lugar sacro? Os desafios estavam apenas começando, e algo sombrio se escondia nas sombras da floresta. Pedro sentiu o peso da responsabilidade crescer. Como ele, um médico, poderia ser a resposta para uma dor tão antiga e esmagadora? A busca pela verdade se tornava urgente, e ele percebeu que a floresta ainda guardava outros segredos a serem desvendados. Com um novo propósito queimando em seu coração, Pedro se preparou para enfrentar aquilo que estava por vir. Estava pronto para descobrir o que realmente ameaçava a terra e o povo que tanto amava. A jornada havia apenas começado, e os mistérios da floresta estavam logo à frente, prontos para serem revelados. O território vibrava sob os pés de Pedro, como se a floresta Hole estivesse viva e alertando-o para uma iminente catástrofe. O tremor sob suas palmas fazia ecoar não apenas os mistérios da floresta, mas também as verdades ocultas de seu próprio ser. Medos há muito enterrados começavam a surgir, enquanto as vozes ao seu redor se tornavam uma sinfonia de apreensão. Tainá, percebendo a angústia que permeava o ar, agarrou a mão de Pedro novamente. Sua força era um ponto de ancoragem em meio ao tumulto. Precisamos ficar juntos. O que quer que esteja por trás disso, precisamos nos unir e enfrentar. Pedro sentiu seu coração bater mais rápido. Ele não queria apenas sentir a dor da terra. Agora ele queria agir. O que está causando isso? Perguntou, a voz tremendo com a preocupação. A mulher idosa, que havia falado antes, olhou para o céu enegrecido, onde nuvens pesadas começaram a se concentrar. Os espíritos da floresta estão inquietos. Algo foi perturbado, uma violação da harmonia. O homem branco sempre teve esse jeito de desrespeitar. As palavras dela cortaram como uma lâmina. O homem branco. Pedro entendia que tocava em uma ferida profunda,
num passado marcado por desrespeitos, invasões e mutilações da terra. Um frio percorreu sua espinha. O que ele poderia fazer? Como um médico, ele se dedicava a curar corpos, mas agora se via diante de uma necessidade de curar algo muito mais profundo, uma conexão ancestral que exigia mais do que conhecimento técnico. As vozes de seus companheiros de cerimônia murmuravam, tentando se unir em uma nova canção, mas o medo pairava como uma nuvem espessa, tornando difícil o resgate da confiança. Pedro se segurou em sua própria fragilidade, respirando fundo para encontrar sua força interior, e então se virou para os presentes. Precisamos acreditar, precisamos honrar a terra e nos permitir sentir essa conexão. Uma breve pausa, e então, um murmúrio de esperança começou a surgir entre eles. Um a um, os corações se aqueceram novamente, e a crença na cura se tornou mais forte. Tainá lançou sua voz, uma melodia serena que flutuou sobre o grupo, como uma luz empurrando a escuridão. Pedro se juntou a ela, sua voz misturando-se com a dela. Ele poderia ser médico, mas agora era também um portador da esperança. De repente, um raio cortou o céu, iluminando a floresta com uma luz prateada. No mesmo instante, um grito cortante soou, um eco que parecia vir de muito longe, mas ao mesmo tempo tão perto, um lamento profundo da terra. Pedro olhou rapidamente para Tainá e viu que seu olhar estava fixo em um ponto no coração da floresta, onde a escuridão parecia mais densa. Pedro, algo está lá. Precisamos ir até lá e descobrir o que está causando essa dor. Com o coração acelerado, Pedro tomou a decisão. Vamos juntos. Não posso fazer isso sozinho. Ele se sentiu puxado para aquele lugar. O medo e a excitação misturavam-se, mas acima de tudo, havia a certeza de que essa jornada poderia mudar tudo. Os participantes da cerimônia começaram a se mover, unidos em um único propósito. A música recomeçou, não apenas como um canto, mas como uma invocação, um chamado à ação. E eles avançaram, com Tainá e Pedro liderando, o som ressoando enquanto uma nova energia pulsava na floresta. A cada passo, Pedro sentia a conexão crescendo, sua alma entrelaçando-se com as histórias da terra. Ele sabia que a resposta estava ali, entre as árvores sussurrantes e os segredos enterrados. Mas, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para enfrentar essa verdade? O que ele encontraria além das sombras? Com coragem pulsante e coração acelerado, os dois se lançaram na floresta, prontos para desvendar não apenas o terror que os aguardava, mas também a coragem que existia dentro deles. O ar pesava enquanto Pedro e Tainá se aventuravam pela densa floresta. Cada passo se tornava mais um testemunho da urgência pulsante daquela busca. As árvores, imponentes e reverberantes, pareciam sussurrar segredos antigos, histórias de dor e esperança que ecoavam em cada folha tremulante. O solo vibrava sob seus pés e a paisagem ao redor se transformava. Era como se eles estivessem atravessando um portal. A iluminação da floresta mudou. Sombras dançantes tomaram conta enquanto as nuvens se espessavam, criando um manto de mistério. Pedro sentiu a presença de algo, uma energia palpável que fazia seu coração pulsar com força. Pedro, olhe! Tainá interrompeu seus pensamentos e apontou para o centro da clareira, onde algo brilhava entre as árvores. A luz emitiu um brilho suave, quase convidativo, contrastando com a escuridão crescente ao redor. Era um lugar que parecia fora do tempo, carregado de uma energia ancestral. Como um ímã, Pedro foi atraído para a luz, enquanto o grupo formava um círculo ao seu redor, os rostos marcados pela expectativa e temor. Estamos aqui para ouvir, para entender, sussurrou uma das mulheres, como se falasse diretamente ao espírito da floresta. Ao se aproximar, Pedro percebeu que a fonte da luz vinha de um grande cristal, cravado na terra e pulsante como um coração vivo. A energia que emanava dele o envolveu, misturando-se às suas emoções. Ele se sentiu pequeno diante daquela grandeza, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele se levantou. Tainá, venha aqui! Ele chamou, com um brilho nos olhos. Quando ela se juntou a ele, um entendimento silencioso pairou entre eles. Aquela conexão os revitalizou. Pedro pôs a mão no cristal, e nesse instante, uma onda de emoções o atingiu como uma tempestade. A dor da floresta, os lamentos de um povo esquecido, as memórias de almas que lutaram pela terra, tudo isso se misturou em uma sinfonia intensa dentro de sua mente.
É isso! É como um grito! Ele exclamou, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Tainá, com o olhar fixo, começou a entoar uma canção tranquila, uma melodia que buscava restaurar o equilíbrio. As vozes do grupo se uniram à dela, criando uma harmonia que parecia cortar a densidade do ar. Cada nota reverberava como um convite à cura. De repente, o cristal começou a brilhar mais intensamente. Uma imagem se formou dentro de sua luz. Figuras dançando, paisagens verdes e majestosas. E, em um instante a mais, uma presença forte e familiar. Pedro reconheceu as feições de um velho guerreiro apache. O homem olhou para ele. Seus olhos profundos pareciam penetrar sua alma. A sabedoria daquela figura antiga fluiu através do cristal e atingiu Pedro com um propósito claro. Você deve falar, deve ensinar, resgatar a verdade que foi esquecida. Eles precisam ouvir, disse a imagem, sua voz ecoando serenamente na mente de Pedro. Uma onda de entendimento desceu sobre ele, e sua essência começou a se moldar em propósito. Ele sabia que essa jornada não era apenas sobre salvar a floresta, mas sobre restaurar a conexão perdida entre passado e presente. Precisamos contar a história deles. Pedro disse em voz alta, sua determinação esquentando o ar ao redor. As palavras ecoaram no coração do grupo, trazendo mais energia àquela tarde cinzenta. Mas o que Pedro não esperava era que a revelação a ser feita não diz respeito apenas à floresta, mas também à sua própria história. Há uma linha de sangue indígena que ele sempre ignorou. O cheiro da terra molhada e do ar fresco se misturava à adrenalina dessa descoberta. Uma questão pairava no ar. Como suas raízes poderiam moldar o futuro que agora tinha pela frente? Ao mesmo tempo, a floração do horizonte em sua mente trazia uma nova inquietação. O que mais ele ainda teria que enfrentar? O brilho do cristal pulsava em harmonia com o coração de Pedro, revelando não apenas a dor armazenada da floresta, mas a verdade que ele mesmo buscava. Ele olhou para Tainá, que agora parecia tão próxima, como parte de um todo maior. As memórias reveladas pelo cristal eram conectadas a ele de maneira inexplicável. Eu tenho uma conexão com eles? Ele murmurou, seu coração batendo forte. As vozes da tribo ao seu redor agora ecoavam em sincronia, envoltas em um sentimento de esperança e urgência. Acentos de um passado perdido flutuavam pelo ar, esperando para serem resgatados. Sim, a história corre em suas veias, Pedro. Tainá disse, segurando sua mão com firmeza. Você é um dos nossos, e isso te torna parte da cura. A luta pela saúde do homem que resgatou foi apenas uma porta que se abriu para você perceber a profundidade de suas raízes. Ele sentiu um estremecimento. À medida que o peso da revelação o envolvia, Pedro percebeu que a luta não era apenas pela saúde de um indígena na mesa de emergência, mas pela própria identidade que agora lhe foi revelada. Uma nova canção começou a surgir, e todos os presentes começaram a se mover ao ritmo do vento, envolvendo Pedro em uma corrente de acolhimento e amor. A cura começa com a aceitação, a mulher idosa disse, enquanto gesticulava para Pedro se juntar à dança. Ele se sentiu leve, como se a terra sob seus pés estivesse chacoalhando as amarras da incerteza. As imagens do passado dançavam na luz do cristal. Memórias de guerrilheiros querubins que moveram montanhas e preservaram a terra vibravam na mente de Pedro. Ele sentiu que a terra olhava para ele, como uma mãe que deseja que seus filhos voltem para casa. E ali, em meio àquela celebração vibrante, ele começou a entender. Uma energia nova permeava o ar e, de repente, um tremor ecoou novamente. Mas não era mais de medo. Era um chamado à ação. Precisamos nos unir para proteger o que é nosso, exclamou Pedro, sua voz agora forte e confiante. Ele estava pronto para lutar, não apenas pela tribo, mas por si mesmo. A verdade estava claro. Juntos, eles poderiam combater a sombra que ameaçava a floresta e todos os seres que nela habitavam. Uma cerimônia de cura, Tainá sugeriu, contagiando o grupo com seu fervor. Poderíamos envolver a comunidade. Precisamos chamar nossos espíritos de volta e pedir ajuda. Todos acordaram, e a ideia se espalhou rapidamente. Uma nova determinação se formou, unindo o grupo. Eles levantaram os braços para o céu e começaram a entoar canções que homenageavam a terra, invocando os ancestrais e a força da natureza. Nos dias que se seguiram, Pedro se dedicou a ajudar a organizar a cerimônia.
A cidade vizinha seria convidada, locais e novos amigos, todos seriam bem-vindos. O cristal se tornaria o foco, a criação de um espaço de cura onde histórias seriam contadas e relembradas. Pedro teve um papel essencial. Ele não era mais apenas um médico na linha de frente. Tornou-se um contador de histórias, o elo entre o passado e o futuro, um guardião das memórias ancestrais que seriam restauradas. Finalmente, o dia da cerimônia chegou. O sol brilhava, aquecendo o ambiente e prometendo esperança. O coração de Pedro batia forte enquanto ele observava a comunidade se reunir. Os rostos conhecidos agora eram de irmãos e irmãs. No centro da clareira, uma fogueira ardia alta. Ele estava preparado. Com o cristal nas mãos, Pedro se dirigiu a todos e, em sua fala, expôs suas próprias vulnerabilidades, a busca pela identidade e o amor pela profissão que o uniu à vida daqueles que estavam ao seu redor. As palavras ecoaram, reverberando e tocando cada coração presente. A vida é uma teia de histórias conectadas. Hoje, não falamos apenas do que foi perdido, mas do que podemos conquistar juntos. O auditório respondeu com aplausos e gritos de encorajamento, e o eco da gratidão parecia misturar-se às vozes da natureza. Pedro nunca se sentiu tão vivo. Ao final da cerimônia, quando as luzes da fogueira dançavam, ele percebeu algo profundo. A verdadeira cura sempre foi a conexão. O homem que ele salvou, a floresta, o povo, tudo era parte de um mesmo pulso. E enquanto a noite chegava e o céu estrelas se enchia, Pedro sabia que sua história estava ligada à daquela terra, à resistência de um povo e ao amor que nunca foi esquecido. Ele finalmente encontrou seu lugar, não só como médico, mas como um verdadeiro filho da terra. A jornada não terminava ali, mas a certeza de que ele faria a diferença agora queimava forte em seu coração. Ele estava determinado a levar todas aquelas histórias com ele, a transformar cada vida que tocasse em algo mais. No fundo de seu ser, Pedro percebeu que a cura começou e que agora ele e sua comunidade estavam prontos para enfrentar qualquer sombra que surgisse. O amor e a ancestralidade o guiariam. Essa transformação não era apenas dele, mas de todos que juntos lutariam por um futuro mais brilhante, em harmonia com a terra e com as suas histórias. E assim, com um coração cheio de esperança, ele respirou fundo e sorriu. A jornada estava apenas começando. E você? Quer acompanhar essa jornada emocionante? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Sua voz é importante para nós. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e fazer parte dessa comunidade. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem o quanto é importante apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo.